como foi exposto, né, o tema é sobre a síndrome de burnout. Bem, preparei aqui sobre esse tema não muito extenso, né, para a gente também não se alongar muito, mas também que a gente possa, ao mesmo tempo, aprofundar certos aspectos da síndrome de burnout. Tá? Bem, só para baixo, é? Só para baixo aqui? Pro lado? Bem, o termo síndrome de burnout, ele nasceu em 1974, tá? Por um pesquisador alemão, mas radicado nos Estados Unidos. Tá certo? Começou, a primeira vez que foi usado por ele foi em 1974, mas os estudos concluídos em 1977, tá? Que é o Herbert Freudenberg. Lá nos Estados Unidos, junto ao seu trabalho na sua clínica, certo? Clínica que ele tinha lá, atendimento gratuito, e nas comunidades terapêuticas. Ele atendia as pessoas e percebeu essa realidade, esse fato empírico, né? Ou seja, as pessoas com um esgotamento físico e mental e com algumas características que já eu vou comentar. E dali ele colocou a síndrome de burnout, né? Que, se a gente for traduzir, significaria exatamente o estado mesmo, né, de queimar total, né, de estar queimado. A gente vai conversar também inclusive sobre o termo em si, tá bom? Mas tem gente que chama de burnout como se fosse uma palavra francesa, mas não é, né? Então é de língua inglesa, então é burnout, que significa queimado. Aí a psicóloga social americana, a Christina Malache, ela deu prosseguimento a essas pesquisas, a esses estudos, certo? E dando tanto amplitude como popularidade aos estudos do Dr. Freudenberg. O Freudenberg ele concluiu a pesquisa atribuindo à síndrome de burnout, vou colocar aqui como SB, duas dimensões, né, nas categorias de exaustão emocional e despersonalização, também colocado, né, como o distanciamento afetivo. Outro ponto que em breve vou comentar sobre isso. Aí a Malache, ela incluiu a realização profissional. Então, são 3 categorias para auxiliar no diagnóstico da síndrome de burnout. Ou seja, inclusive a Malache ela desenvolveu, né, o MBI, que é um inventário para exatamente auxiliar nesse diagnóstico da síndrome de burnout. Atualmente ele é o mais usado. Não que ele não tenha críticas, mas ainda é o mais usado. Então, nesse inventário, ele tem essas 3 dimensões: a exaustão emocional, a despersonalização e a realização profissional. No caso, para que seja constatado que a pessoa tem a síndrome de burnout, ela precisa ter altos índices nos 2 primeiros: a exaustão emocional e a despersonalização. E um baixo na realização profissional, claro. A gente vai detalhar mais por que isso acontece. Então, vamos lá. Quanto à definição, a síndrome de burnout se refere a um esgotamento físico e mental diante de um quadro de estresse, que é contínuo e processual, porque ele vai começando mais leve e, se aquilo não for melhorando, o quadro ele vai se intensificando, até a gente chegar num quadro sintomático. E relacionado ao trabalho. Eis aqui a diferença. Mas deixa eu falar um pouquinho sobre o estresse, como está colocado aqui, certo? Que, nas minhas palavras, envolve um estado de tensão indiferenciado no qual o sujeito tem falhas nas estruturas mentais e comportamentais, ditas aqui como organísmicas, no processo de adaptação e ajustamento diante de estímulos estressores. Na prática, o que significa? Imagine que, né, um animalzinho fica preso dentro de uma caixa, que aquilo já é estressor. No momento, talvez ele não fique tão estressado, depende do animal, não fique tão estressado, mas ele vai tentar, claro, tentar sair, porque aquilo é uma situação, né, é um estímulo estressor, pode ser chamado de um estímulo também fobígeno, vamos dizer assim. E ele vai tentar, ou seja, ele vai tentar se ajustar à realidade. Ele vai tentar sair, ele vai tentar se ajustar àquela realidade. Só que com o tempo ele não consegue, claro. Não é? E isso, obviamente, vai criar um campo tensional.
No nosso caso aqui, nos dias de hoje, praticamente não tem nenhum campo, vamos dizer assim, né, de vivência que não traga situações, estímulos estressores, certo? Não tem nenhuma profissão que não traga estímulos estressores. Todas as profissões no campo ambiental trazem estímulos estressores. Tem profissões que trazem mais do que outras, claro. E uma das profissões que trazem mais estímulos estressores, né, são para os profissionais de saúde. Tá certo? São os campeões de ambiente estressor. Então, veja, o ser humano ele precisa ter respostas criativas. Quando eu falo organísmicas, claro, estou falando de tudo. Mente e corpo. A gente separa a questão didática e pela nossa, né, vamos dizer assim, nosso paradigma ainda um pouco cartesiano, mas quando a gente fala organismo, nós estamos se referindo a tudo. Então, a resposta orgânica, e repito, quando eu falo orgânico, não é só do corpo, é do corpo e mente, ela deve ser adaptativa e ajustável ao ambiente, como eu disse. Mas, às vezes, ou muitas vezes, o ambiente é muito estressor e vai nos limites da nossa capacidade de ajustamento criativo. Tá? Ele extrapola os limites e extrapola também as condições individuais. Mas a questão é que existe um fator individual aí. Ou seja, existe um fator individual para que o sujeito consiga, aliás, tenha habilidades para tentar se ajustar àquele estímulo estressor. Também já vou comentar sobre isso. Mas o que acontece com o estresse é isso. O sujeito ele não consegue, tá, lidar bem com aqueles estímulos estressores, como eu disse que tem em todo local, em toda profissão. Ele não consegue lidar com aquilo. Chega a um ponto que ele se esgota e vai trazer uma infinidade de sintomas. A gente sabe que o estresse, certo? Vamos dizer assim, é uma doença, vamos colocar assim, mas que ela é indiferenciada, porque ela pode ter diferentes sintomas dependendo de cada indivíduo, de cada sujeito e de como ele responde e da intensidade do que ele esteja passando. Mas, de qualquer forma, é uma crise que a gente chama homeostática, uma crise organísmica no ajustamento do indivíduo. Né? A psicologia da Gestalt, ou melhor, a Gestalt terapia, vai chamar isso de uma crise do ajustamento criativo. Então, esse é o estresse. E a síndrome de burnout, certo? Ela é uma crise do estresse, é também uma crise do ajustamento, porém relacionada ao trabalho. Eis uma das grandes diferenças. Quem está passando pela síndrome de burnout, ele está com estresse, vamos dizer assim? Sim, é um estresse. Por quê? Porque ele também está com problemas nessa questão do ajustamento. Por culpa dele? Não, porque às vezes, como eu disse, o ambiente é muito estressor. Não é? Cada vez mais estressor. Como a gente sabe aqui, vamos aproveitar o contexto diante dos profissionais de saúde, que muitas vezes lidam, né, continuamente com a vida e com a morte, e, claro, como ser humano, acaba que colocando para si, se responsabilizando, né, porque vê ali uma questão que precisa ser resolvida, às vezes, tomar uma decisão em questão de instantes, de segundos, e às vezes nem sequer a responsabilidade daquele profissional, como acontece com alguns profissionais de enfermagem, técnico de enfermagem, e que tem que tomar uma decisão imediata, né? O outro profissional que está no âmbito da responsabilidade não está ali presente, ele tem que tomar uma decisão imediata, porque lida com a vida e com a morte, e isso processualmente vai causando estresse, vai causando cansaço, por ter que lidar com responsabilidades que muitas vezes não são suas. Desculpa. Quanto tempo tem? Quanto tempo? 1 hora. Então, como eu disse, o burnout se refere a essa questão do trabalho. Tá? É um estresse relacionado ao trabalho. Como eu disse aqui, que ela tem características do estresse, relacionado à relação com o trabalho. E aí cabe aqui um esclarecimento. Vou começar aqui com o último. Tá? Ou seja, hoje você pode receber um auxílio-doença, tá? Ou um auxílio, né, por um tempo bem mais avançado, colocado como um acidente de trabalho, por causa do decreto que coloca como a síndrome de burnout como uma doença, podendo receber esse auxílio. Muitas vezes recebe como auxílio-doença, por mais que a comunidade jurídica possa colocar que é mais que deveria ser mais comum e o correto como um acidente de trabalho, porque é assim que foi caracterizado no decreto, como um acidente de trabalho.
Inclusive, sendo colocado como um acidente de trabalho, ele pode ter, até como direito dele, a estabilidade, né, da profissão durante 12 meses, coisa que o auxílio não dá. Então, por isso que, às vezes, o INSS, por N motivos, acaba dando um auxílio doença, que poderia ser um acidente de trabalho. Aí eu coloco isso porque ainda ele não está classificado como doença no DSM. Todo mundo sabe que o DSM é um recurso de categoria de doenças americano, mas ele não está categorizado ainda como doença. No CID-10, a gente faz pesquisas e diz assim, o CID-10 classifica o síndrome de burnout como doença. Sim e não. Né? Porque se você dizer assim, pô, está lá, né, a classificação internacional de doenças, vamos dizer. Se está lá, todo mundo vai pensar, então é doença. Nem sempre. Né? Depois da letra S, do T em diante, não é mais considerado doença. Né? São incidentes, são eventos, são procedimentos. É muita coisa que acontece depois da letra S, do T em diante, ele está na letra Z. Então, na letra Z, não se refere a doenças. O que se refere? A problemas relacionados com a organização do seu modo de vida. Mas o burnout ele é falado, né, vamos dizer assim, muito na comunidade acadêmica, mesmo que, repito, que não tenha sido colocado ainda. Há que se diga que há um processo para isso. Pois é, como eu estava dizendo. Então, há quem diga que vai chegar, vai chegar, vai chegar lá, vai chegar lá. Tá. 15 minutos? 15 minutos. Daqui a 15 minutos, né? Então, dizem, né, vamos ver como é que vai ficar. Mas o quadro atual é esse aqui, tá certo? Bem, os sintomas. E eu vou dizer aqui e lá ao mesmo tempo. O que é que eu quero dizer com isso? Porque eu vou falar dos sintomas e, ao mesmo tempo, existem algumas críticas, como eu acabei de colocar aqui, né, quanto à questão da categorização do síndrome de burnout. Ou seja, a comunidade acadêmica, né, em geral, coloca como doença, é muito estudado, e a gente trabalha sobre isso. Inclusive, como eu disse aqui no Brasil, pode ser colocado como auxílio-doença. Né? Ok. Mas há críticas, nada é totalmente absoluto, né? E, neste caso, também recebe críticas. Vamos aqui primeiro expor aqui, eu vou te dizer quais são um pouco dessas críticas. Vocês vão entender. Eu dividi aqui didaticamente, porque se a gente vai vamos estudar sobre o burnout, ele vai dar uma listagem de sintomas. Eu dividi exatamente aqui, baseando nas 3 categorias, para ficar mais fácil o entendimento. A exaustão emocional, vamos lá. O cansaço excessivo, cefaleias, dores musculares, sentimento de desesperança, irritabilidade, sensação de fracasso e insegurança. Quanto à despersonalização e o distanciamento afetivo. Desculpa aqui o S, foi o meu estagiário que colocou aqui o S erradamente, viu? Aí temos a diminuição da empatia, o distanciamento afetivo, claro, social, e o isolamento. E no campo da realização profissional, a gente tem uma desmotivação no trabalho, um mal-estar na relação com o trabalho, tensão diante do trabalho e uma baixa autoestima. Isso aqui é uma das coisas que vai exatamente caracterizar a burnout em relação ao estresse comum. Ou seja, o sujeito não quer ir trabalhar, ele vai forçado, ele vai assim, numa energia muito baixa. E, consequentemente, isso causa muita tristeza e muita ansiedade. Tá? É exatamente esse traço que caracteriza a síndrome de burnout, ou seja, essa questão com o trabalho. Pois bem, vocês veem que aqui, deixa eu mostrar aqui outro slide, passar aqui para a consequência, antes de falar dos fatores de risco. A gente viu ali um conjunto de sintomas que pode ser relacionado a várias doenças. Isso é um dos dificultadores para que a gente consiga diagnosticar a síndrome de burnout. Denis, mas não tem lá o MBI, você disse no primeiro slide, né, que é o inventário, mas nem sempre as pessoas usam o inventário para isso. E há críticas também ao inventário. Pois bem, o que é que acontece quando o sujeito, estando com síndrome de burnout, o que é que pode lhe acometer? Doenças cardiovasculares, pressão alta, depressão e transtorno de ansiedade geral. Eu coloquei aqui nesse campo de consequências, porque se a gente for fazer um estudo sobre os sintomas, vão colocar
tristeza, melancolia, depressão, mas a depressão já envolve melancolia também. Já, né? Inicialmente, a depressão foi chamada de melancolia, né? Há 1.500 anos. Então, eu quero que vocês entendam que, dentro da condição de burnout, envolve um conjunto de sintomas, inclusive indiferenciados, porque vai depender da condição do sujeito, da personalidade do sujeito, e que pode gerar essas doenças, como a depressão e o transtorno de ansiedade em geral, que pode ser até pânico, fobia. Entendem? Então, assim, ela está, às vezes, associada com isso. E, mais uma vez, repito, depende da personalidade de cada sujeito. Tem gente que pode ter uma personalidade X que pode ir mais para um transtorno de ansiedade, outros para uma depressão, outros, dentro no caso, para uma agorafobia, ou então um transtorno, né, uma hipocondria, uma paranoia, ou até mesmo uma esquizofrenia. Depende de cada sujeito. Então, assim, a gente tem que entender que, na verdade, é essa relação do sujeito com o trabalho. É essa relação que o sujeito constrói com o trabalho. Há muito que se diz, sempre colocando como fatores ambientais. Eu não costumo levar tanto a questão dos fatores ambientais. Porque, se fosse assim, então, colocando sempre como um fator determinístico, então estaria colocando o ser humano como se fosse um robô, ou seja, alguém que não tem sentimentos e que não tem respostas cognitivas, organísmicas, para lidar com aqueles fatores estressores. Então, tem sempre essa relação que o sujeito constrói com o trabalho. Tá certo? Bem, depois eu volto aqui dessas consequências. Quanto aos fatores de risco, ou seja, e é isso que a gente comenta aqui nas questões ambientais. Os organizacionais, separado em 4 aspectos. Vamos lá. As normas excessivas e rígidas, ambiente de pouca autonomia e ambiente de pouca criatividade e controle pelo funcionário, regras organizacionais que mudam continuamente, ambiente de comunicação ineficiente e ambiente de muita pressão e muito trabalho. Qual é o trabalho que não tem isso? Todos os trabalhos têm. Hoje em dia não tem, né? Quase que não tem como escapar. A questão é que uns têm mais e outros têm menos. Os que têm mais são mais potencializadores para, né, esses fatores de risco ao burnout. Aqui é onde pega o segundo, que são os fatores individuais, que é isso que eu estou dizendo para vocês. Vamos lá. Que tipo de pessoas, qual é o perfil de pessoas que têm maior fator de risco para o burnout? São pessoas que têm uma capacidade de resposta, né? Na verdade, a capacidade de resposta dela está um pouco comprometida, como eu disse antes no início. Então, são pessoas que têm baixa tolerância aos próprios erros e aos erros dos outros, certo? Com uma ampla necessidade de controle, têm um comportamento muito ansioso, né? A personalidade ansiosa, com uma baixa autoestima, também com uma forte autodepreciação, as percepções irreais sobre a profissão e o trabalho. O que eu quero dizer? Tem gente que já chega com muitas expectativas frente ao trabalho. E a gente sabe que expectativas irreais trazem também grandes possibilidades de frustrações reais. Então, pessoas que lidam com muitos sonhos, ou seja, há um distanciamento da realidade, são pessoas em potencial para estar no estado de síndrome de burnout. Certo? Então, veja bem, se você quer controlar tudo, sente a necessidade de estar controlando tudo, repara nos erros dos outros, não se aceita quanto aos seus próprios erros, é intolerante aos seus erros e aos seus erros dos outros, não é uma pessoa minimamente criativa, é uma pessoa que não consegue se ajustar às diversas realidades, é uma pessoa rígida na forma de pensar e na forma de se comportar. Cuidado, né? Você pode estar construindo pontes para o estresse e o burnout. Isso em qualquer campo, seja o estresse vindo do trabalho, que é o esgotamento, que a gente chama a síndrome do esgotamento no trabalho, ou pode ser nas relações afetivas. Se você não tolera seu parceiro, sua parceira, se você é totalmente intolerante quanto aos erros das outras pessoas, você facilmente vai entrar em conflito e vai ficar estressado. É o que costuma muito falar no campo da psicologia organizacional, hoje, a tal da resiliência. Né? Ou seja, claro que a resiliência pode ser mal explorada, no sentido que, às vezes, né, gestores dando chicotada e dizendo para o funcionário, seja resiliente, relaxe, seja resiliente. O trabalho. Aí nós temos as condições de trabalho. Salários baixos, realidade para todos,
sensação de injustiça por desigualdade de tratamento e salarial, que aí não é para todos, claro, ou seja, a gente vê cargos, às vezes, que podem ter diferenças de tratamento e diferenças de tratamento nas pessoas, e, às vezes, diferenças salariais, que é uma das maiores causas da sensação de injustiça. Ou seja, se você está trabalhando num canto e percebe que um cargo, vamos dizer assim, um cargo X, ele ganha mais do que o que eu estou fazendo e tem menos responsabilidades, isso é um dos primeiros passos para a pessoa se sentir injustiçada. Tá? Agora, soma-se a esses outros elementos que vão dar ali. A pessoa, claro, que vai causar um estado de desmotivação. Dificuldades no relacionamento interpessoal, então, é outro fator importante também nesse campo, ou seja, equipes, grupos que as pessoas não se encontram perfeitamente, onde há muito conflito, né? Ou seja, a comunicação ineficaz e os relacionamentos onde tem talvez muito mais competição do que cooperação. E aí, aquilo que todo mundo reclama, cadê o reconhecimento profissional? Né? Ok, é um dos fatores. E os sociais. Imagine você também ter tudo isso e não ter um suporte emocional de familiares, nem das relações mais íntimas e afetivas. E o seu estilo de vida, ou seja, você não faz exercício físico, você não curte, né? Você não tem momentos de lazer. Então, ou seja, você não está criando aqui um suporte a si mesmo para se amparar nesses estímulos estressores. Então, esses são os fatores de risco. Opa, pulou demais. Saiu aqui. Mas, como caindo no campo das consequências. Eu tinha falado do campo das consequências individuais, né? Ou seja, a depressão, as doenças cardiovasculares, os transtornos de ansiedade, tá? Que são as consequências para o indivíduo. Agora, o que é que acontece nas empresas, nas instituições, quando tem um alto índice de burnout? É isso aqui. Claro, uma baixa produtividade no trabalho, um baixo comprometimento organizacional. O que é o comprometimento organizacional? É essa vinculação que o sujeito tem, essa identidade e identificação com a empresa. Tá? O absenteísmo, os afastamentos por atestados médicos. Né? A empresa vai ter que gastar com novas seleções, desculpa a repetição, e também treinamentos e também com plano de saúde. Infelizmente, né, muitas empresas não conseguem captar, né, identificar o que está acontecendo. Ou seja, as pessoas colocam atestado por enxaqueca, dores de gastrite, né, doença de gastrite, dor na coluna. Ou seja, ainda seguindo, né, essa lógica fragmentária do corpo e mente. Então, a gente vê muito ali o corpo, aí diz, isso aí não tem nada com o psíquico, isso aí não tem nada emocional, mas tem. Se a gente entender como uma doença organísmica, a gente vai ver que sim, são fatores emocionais, ou seja, como o sujeito está lidando. E aí, meio que a doença vai sendo mascarada e muitos empresários não percebem que há um forte, realmente, esgotamento físico e mental de muitos funcionários, principalmente nas instituições de saúde, sejam públicas ou privadas, tanto faz. Tá certo? Mesmo que sejam coisas diferentes, mas dentro das suas características, existem características unificadoras que vão causar um alto índice de burnout. Tá certo? Há várias pesquisas mostrando esse estado de adoecimento aos profissionais de saúde, principalmente enfermeiras e técnicos de enfermagem. Então, isso é o que acontece, as consequências individuais e organizacionais para o alto índice da síndrome de burnout. Eu fiz essa pergunta, é uma pergunta retórica. É possível evitar a síndrome de burnout? Por que retórica? Porque depende. Infelizmente, eu vou ter que usar o depende. Depende da profissão que você está tendo e dessa profissão, como você está se relacionando com o trabalho, qual é a resposta ao organismo, ou seja, qual é a sua resposta que você está dando àquele trabalho e, obviamente, quais são os fatores, como eu disse aqui, os organizacionais e de trabalho. Você pode, dando aqui um exemplo, hipotético, mas você pode estar trabalhando como enfermeiro no hospital e tal, aqui, ó, como se diz, de boa total. É raro? É raro. Mas pode ser, pode acontecer.
Então, assim, vai realmente depender dos fatores organizacionais, como eu falei, os fatores de trabalho, os fatores sociais e os fatores individuais. Então, são 4 fatores que vão, né, ocasionar ou não a síndrome de burnout. Então, mas Dendi, você perguntou se dá para evitar. Dá para evitar? Depende do momento da vida, como eu disse, depende de como você esteja, depende do trabalho. Né? E aí não tem como realmente escapar desse depende. Muito se fala assim, como é que a gente pode prevenir? Pronto, não vamos evitar, não, vamos tentar prevenir, vamos tentar amenizar. Também não é algo fácil. Se a gente quiser dizer assim, não, Denis, vamos fazer o seguinte, vamos evitar os fatores de risco, né? Seguir a lógica, vamos evitar os fatores de risco, ok, vamos fazer isso. Pronto, está respondido. Vamos evitar o burnout, vamos diminuir os fatores de risco. Só que são tantos. E as respostas individuais também, são tantos estilos de personalidade. Mas como psicólogo, eu sou psicólogo clínico e organizacional, né? Eu sou psicólogo de empresas. No campo das empresas, a gente vai para a consultoria de empresas e vai tentar, dentro de cada empresa, tentar ver as melhores soluções na gestão de pessoas para que aquelas pessoas tenham saúde no trabalho. Ok. No campo das pessoas, no nosso campo, aí a gente pode, sim, tentar, não sei se evitar, mas tentar, né, amenizar. E aí, como eu disse, envolve as respostas individuais. Primeira pergunta: como que você está lidando com o estresse, ou seja, com os estímulos, nem com o trabalho em si, mas com os estímulos estressores? Porque você, estudando essa pergunta, você vai saber como você está lidando, independente seja no trabalho ou não. Porque, porque você vai estar observando como você se comporta. É muito difícil uma pessoa dizer assim, não, no meu trabalho eu lido muito bem com os estímulos estressores, mas dentro de casa eu sou muito estressado. É muito difícil você ter um duplo padrão de personalidade. Então, pessoas que têm uma resposta mais suscetível ao estresse, ele vai ter em vários âmbitos da vivência. Tá certo? Então, observe como você tem e como você está respondendo aos estímulos estressores. Você se irrita fácil? Você quer controlar tudo? Você tem uma alta intolerância aos erros, e aos erros seus, aos erros dos outros? Você se cobra demais? Você quer abraçar o mundo, como se diz? Você quer fazer o trabalho seu e dos outros? Você tem uma necessidade intensa de ser reconhecido? Porque, tendo essa necessidade, você vai querer fazer o trabalho dos outros? E se você quer fazer o trabalho dos outros, você está pedindo para ter síndrome de burnout. Eu sei que isso é muito difícil, como eu acabei de dizer, com pessoas que trabalham com saúde, porque você está, às vezes, numa situação de vida ou morte, não pode esperar determinada pessoa, tem que tomar uma decisão. E é isso que pega os profissionais de saúde. Mas, né, essas perguntinhas são norteadoras para que vocês comecem a se conhecerem no sentido de como vocês estão se relacionando com o trabalho. Aí, outra coisa, naquele campo lá da realização profissional. Eu sei que hoje é até difícil a gente falar em realização profissional, porque a primeira necessidade das pessoas é ter um trabalho que possa pagar o seu sustento. Nós não chegamos, como dizia Maslow, né? Antigo Maslow, naquela última etapa da pirâmide motivacional de chegar no nível de autossatisfação. É difícil. Nós estamos aqui, ó, às vezes, na necessidades, né, de sobrevivência, ou então de realização pessoal no sentido social. Enfim, mas o teu trabalho te deixa, vamos dizer assim, pelo menos satisfeito? Ele te deixa a ponto de não ficar irritado com o mundo? E se te deixa, procure saber o que é que tá te deixando irritado, está te deixando infeliz. Então, essas perguntinhas para você mesmo ir começando a te nortear a respeito disso. Outra coisa, como é que anda a tua forma de lazer, ou não anda, né? Ou seja, como é que você está lidando com isso, que é o suporte emocional. Você tem alguém para conversar? Ou não tem? Você tem algum ombro para você chorar? Você tem alguém para abraçar? Tem alguém para namorar? Tem alguém para sair para tomar um sorvete? Se você não tiver, acho melhor começar a ter. Porque, né, uma hora ou outra você vai precisar e vai ter que contratar um psicólogo. Ou então vai ter que recorrer para os medicamentos. E não é bom você ter que ir para os medicamentos. Né?
Não quer dizer que todos os relacionamentos, claro, que vão criar um colchão a ponto de abarcar tudo isso, mas é importante para evitar, né, e amenizar esse estado. A gente sabe que, numa situação estressora, o que é que a gente precisa? De outras pessoas que possam lhe dar um conforto. Um abraço, até mesmo um olhar, uma palavra, que possa, né, nos amparar diante daquilo. E se você não tem? Se não tem, porque você mesmo não tem buscado e você mesmo não tem, né, se interessado por isso. Ou porque você também, quem sabe, até não suporta relacionamentos, pode acontecer. Então você tem que começar a observar a si próprio e, às vezes, até diminuir, né, esse vitimismo e dizer assim: ah, meu ambiente de trabalho é estressor, o trabalho está me matando. Observe também se você não está se matando na forma como você tem respondido às coisas do trabalho. Eu não quero aqui colocar a culpa no indivíduo, mas a responsabilização que cada um tem perante a forma como você se lida com o mundo. Então, o trabalho está ali. Inclusive, o fato de a gente estar sempre cobrando do trabalho, isso pode até nos deixar mais ainda estressando. Por quê? Porque nós não vamos mudar essa realidade assim. Essa é uma realidade que é no Brasil e no mundo e não vai ser transformada porque eu quero. Ah, eu não estou tendo reconhecimento do meu chefe. Bem, pelo que eu aprendi na minha vida, eu acho que não vai adiantar muito você chegar para ele: por favor, chefe, me reconheça. Não vai adiantar você chorar e pedir o reconhecimento. Essas coisas vêm ou não vêm. Ah, eu queria ter um ambiente que fosse mais acolhedor, que as pessoas fossem mais amigas. E se não tiver, e aí? Vai ficar dando murro, né? Ponta de fax? Esse é que é o problema. Primeiramente, aceitar as coisas da vida não como um comodismo, mas muitas vezes se satisfazer diante das insatisfações. Não é masoquismo. Quando eu digo satisfazer diante das insatisfações, é simplesmente entender que a gente não pode ser plenamente satisfeito. Nem tudo e nem em todos os momentos. E a gente saber lidar com a finitude das coisas. Então, pessoal, isso seria o que eu acabei de falar a respeito do que a gente pode fazer para evitar nessa pergunta aqui. Agora, o tratamento não muda do convencional. Ou seja, psicoterapia, seja qualquer psicoterapia. Eu acho a psicoterapia de grupo muito eficiente, mas a psicoterapia individual também, importante. A terapia medicamentosa, quando for necessária, claro. E a mudança no estilo de vida. E, como eu disse agora, a mudança nas respostas individuais, nessas perguntas que eu fiz para vocês. Falei fragmentado, mas entendendo como organísmicas, né? Ou seja, as mudanças mentais, as respostas mentais, a forma como você está pensando sobre aquele problema e as respostas comportamentais. Tá certo? Então, nada vai mudar. Certo? Eu vou dar só um exemplo para terminar a palestra. Meu primeiro estágio, veja bem, primeiro estágio, não foi emprego, mas considerar emprego, foi como telefonista da Teleceará Celular. Faz muito tempo, não. Que depois virou TIM, né? Era telefonista. A primeira equipe de telefonistas homens, que só tinham telefonistas mulheres. Quando chegou um tempo que eu não estava mais nem conseguindo dormir. Né? Quando eu vi que eu ia dormir, sentia o coração palpitando, né? Aquela palpitação, como se fosse uma crise de pânico. Quando ele está naquele estado alfa, né? De pré-sono, aí eu acordava. Falei com uma professora minha, ela disse: escute aqui um CDzinho, né? De Enya, pode ser que dê certo. Bem, como foi que eu resolvi? Não resolvi. Estou dando um exemplo não de sucesso, viu? Foi saindo do trabalho, interessante. Né? Saí do trabalho e fiquei bom. Porque eu em casa eu já estava atendendo Teleceará, celular, Denis, boa noite. Eu trabalhava de noite. Né? De 6 da noite à meia-noite, enquanto fazia faculdade. E era só coisas carinhosas que a gente escutava. Vocês sabem disso, né? Que vocês também dizem, né? Para os telefonistas, né? Às vezes, de vez em quando a gente está chateado, mas era só coisas maravilhosas que eu escutava lá. Inclusive assédio moral e tudo mais. Enfim, passou. Mas isso me deixou doente. Eu poderia ter resolvido, claro, com terapia, com tudo aquilo que eu estou dando uns conselhos para vocês, mas fiz uma gambiarra mental, como eu costumo dizer. Saí do trabalho.
Por que eu estou dizendo isso? Porque muita gente diz, como é que eu resolvo isso? Como é que eu melhoro? Não vou fazer psicoterapia, não, é muito caro, não vou gastar com remédio, não, vou sair do trabalho e pronto. Ok, resolveu, tirou os sintomas. Mas se a gente não tiver, claro, né, eu vou aqui fazer ponderações, se a gente também não tiver mudanças organísmicas, você vai para outro emprego que talvez tenha uma cruz muito mais pesada e você vai passar pela mesma coisa. Então, assim, Dendi, mas tem emprego que é muito estressante. Concordo. Às vezes você pode ter a pessoa mais zen do mundo que um emprego vai te deixar doente. Mas eu só estou querendo dizer que você também precisa tirar lições disso. Então, ou seja, você precisa aprender a ter uma mudança comportamental diante dos estímulos estressores. Se você não muda, repito, vem uma nova cruz, até mais pesada, e você não vai poder ficar pulando de galho em galho, se dar o luxo de ficar pedindo demissão. Não me deu o luxo porque, enfim, eu ainda era um estudante, né? Não tinha família, não tinha comedor de rapadura em casa, então podia tomar esse luxo. Agora, quem pode se dar esse luxo de pedir demissão? A não ser que realmente esteja numa situação muito, muito, muito calamitosa de saúde. Tá certo? Então, a aprendizagem. A vida se faz com aprendizagem. Aprender diante de uma situação de estresse para que a gente evite outras situações. Enfim, difícil, mas é o que nós podemos fazer. Nós não somos gestores, não somos dono da empresa, nós não vamos fazer o que as pessoas querem que nos façam. Cada um fazendo a sua parte e esperar, claro, que os gestores e o ambiente organizacional, os fatores organizacionais também possam fazer a parte dele. Repito, se você quiser mudar a empresa, porque quer mudar, você vai ficar mais estressado. Né? Aquela velha máximazinha. Né? Quem quer sempre mudar os outros, né, vai ficar sempre frustrado, porque a gente, né, não vai conseguir mudar as outras pessoas. Imagine mudar uma empresa, só porque você quer. Imagine mudar a situação social de adoecimento físico e mental da população para os trabalhadores de saúde. Não vai mudar. Então, ou a gente se adequa, ou vai para a praia e pede demissão. Dendi, você está sendo muito perverso. Gente, era isso aí que eu trouxe para vocês. Eu vou deixar aqui os meus contatos, que são as referências. Quem quiser, depois eu posso mandar aqui para a organização do evento. Aqui são só algumas. Inclusive, essa referência, aqui é um site, certo? Eu acabei esquecendo de falar para vocês da crítica que esse médico psicanalista faz a síndrome de burnout enquanto uma classificação de uma doença. Então, para ele, não existe burnout. Eu coloquei como uma forma de a gente ponderar isso com o início. Dendi, você considera que existe o burnout? Sim, claro, senão não estaria aqui falando. Certo? O que acontece é que existe essa relação com o trabalho que vai gerar outras doenças. Para a gente tomar um cuidado para não confundir que, por exemplo, com a depressão ou com outros transtornos de ansiedade. E reduzir tudo isso no burnout. O burnout, para mim, é muito mais um contexto da forma como você se relaciona com o trabalho. E aí sim vai trazer algumas consequências, como essas doenças que eu falei para vocês. Tá certo? O MBI, só para... Tinha esquecido de dizer, o MBI, que é o inventário, ele tem também algumas críticas. Certo? Principalmente no item, já foi feito pesquisas, né, estatísticas e fatoriais, para saber se o teste realmente consegue medir o que ele propõe medir. E o item que deu mais problema foi o item despersonalização, que é um dos itens que esse autor critica, ou seja, porque ele está colocado lá como despersonalização e, ao mesmo tempo, como distanciamento afetivo. E são duas coisas distintas na psicopatologia. Então, eu também acho que foi um erro lá do Freudenberg. Né? Ou seja, são duas coisas distintas, despersonalização e distanciamento afetivo. Talvez que por isso que no teste, certo? Para saber se ele tem validade, ele dá um coeficiente baixo. Por isso é que o MBI não é ainda, vamos dizer assim, uma unanimidade no diagnóstico do burnout. Enfim, o burnout precisa ainda ser muito estudado. Talvez criado um novo inventário para se detectar o burnout, não mais o MBI. O MBI já foi mostrado que tem algumas falhas. Tá certo? E o burnout, cientificamente, ainda precisa ser comprovado no sentido da relação causa e efeito. Que isso é muito difícil, esse estudo funcional. Ou seja, de que o trabalho gera adoecimento. Mas eu vou dizer uma coisa aqui que eu disse em outra palestra. Trabalho não gera só adoecimento. Certo? Trabalho gera saúde e gera prazer. Na verdade, só tem duas coisas para você ser feliz, que é amor e trabalho.
As duas coisas para você ser feliz na vida é amor e trabalho. Trabalho não gera só doença, gera também felicidade. Resta saber como que a gente lida com ele. Tá certo, pessoal? Obrigado pela atenção de vocês.